Bom dia, meu nome é Cláudio, eu sou nutricionista esportivo, nutricionista clínico e trabalho em consultório desde 2003, fazendo atendimentos para esportistas, para atletas, para diabéticos, para dislipidêmicos, enfim, eu trabalho toda essa linha da nutrição clínica com a nutrição esportiva, moro e atendo em Campinas e eu vim passar um conteúdo para vocês que é um módulo que pertence a um tema que eu estou abordando, que eu vou desenvolver, que se chama suplementação para musculação. Então hoje eu vim abordar um tema que é um módulo de proteínas e aminoácidos. Então a gente vai conversar sobre os tipos de proteínas que tem no mercado, a forma de uso, quando que o esportista deveria usar, qual é o melhor momento. E para isso a gente precisa conhecer um pouco da bioquímica dessas proteínas que são vendidas hoje na forma de suplementos. Então a gente observa esse desenho, né, que muitas pessoas pensam que elas vão encher um copo de liquidificador, que vão fazer um shake com muitos tipos de proteínas e que o povo vai ficar desse tamanho. Será que é bem isso? Então a literatura explica que a hipertrofia que muitos querem, que muitos desejam com o uso de proteínas, a hipertrofia se constitui num aumento do diâmetro da célula muscular, que é decorrente do aumento da densidade e do número de miofibrilas que se encontram na fibra muscular. Só que a questão é a seguinte: o indivíduo pratica uma atividade física, o indivíduo faz um treino de força, esse treino deve ser bem prescrito por um profissional educador físico, e depois que termina o treino, esse indivíduo entra em um balanço de síntese proteica aumentada. Então o exercício de força chega a estimular a síntese proteica por até 48 horas em média após o seu término. Só que na ausência de nutrientes, e muitos pensam que é na ausência de proteína só, na ausência de nutrientes, esse estímulo de síntese proteica que o músculo passa a ter não é capaz de superar a taxa de degradação proteica que ele tem. Então o que acontece? Não adianta o indivíduo suplementar só a proteína, tomar só o aminoácido, que é o termo que eu vim abordar, se ele não souber fazer a união de vários nutrientes. Ou seja, ele precisa juntar na proteína carboidrato, vitamina, mineral, ou seja, o básico da nutrição, que eu peguei aqui exemplos de pratos bem combinados, onde a gente tem fontes proteicas, carne, leguminosa, fontes de vitaminas e minerais, as hortaliças e os legumes, e fontes de carboidrato, por exemplo, o arroz. Se o indivíduo não combinar um prato desse, ele não consegue fornecer para o músculo todos os nutrientes que o músculo precisa. Não são somente proteínas. Tem que ter carboidrato, vitamina, mineral e gordura, porque todos esses elementos em conjunto é que participam do processo de hipertrofia. E nós sabemos que o público que procura suplemento proteico visa hipertrofia. O uso de suplementos proteicos por clubes de vôlei, basquete, futebol, por exemplo, não tem como intuito somente a hipertrofia dos seus atletas, mas sim uma recuperação tecidual eficiente, o reabastecimento de aminoácidos para ele ter mais performance durante o treinamento. Só que o público que mais procura academia para hipertrofia, procura suplemento de proteína com fins de hipertrofia. Vamos sempre deixar claro que uma nutrição balanceada é o foco principal de qualquer programa alimentar. Os suplementos, eles sempre vêm para complementar. E a nossa legislação, segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, define suplemento proteico como um suplemento que, quando vocês forem numa loja de suplemento para comprar, o suplemento proteico, ele tem que ter na dose prescrita pelo vendedor, o total de proteínas que tem na dose não pode ser menor do que a soma dos carboidratos e lipídios que tem na dose. Porque senão o indivíduo compra um suplemento com um nome proteico que tenha na dose, estou dando um exemplo, 12 gramas de proteína. Aí ele dá uma olhada e vê que o suplemento em questão tem 11 gramas de carboidrato.
para 7 gramas de gordura, por exemplo. Esse não é um suplemento proteico. Suplemento proteico é um suplemento que na dose tenha, por exemplo, 12 gramas de carboidrato, 1 grama, 12 gramas de proteína, quer dizer, 1 grama de carboidrato e, por exemplo, 3 gramas de gordura. Isso é um suplemento proteico. E a Anvisa deixa muito claro: 100% de proteínas de boa digestão para o humano. Então, as fontes de proteínas desses suplementos costumam ser albumina, caseína, soja e whey protein, e proteína da carne, por exemplo. A primeira que eu trouxe para a gente poder fazer os comentários a respeito é a albumina. A albumina, a gente tem que pensar, assim como as outras proteínas em questão, a albumina é uma proteína que só é formada por aminoácidos em ligações peptídicas, e o indivíduo toma uma albumina, essa albumina está na luz do intestino, ou seja, o indivíduo tomou o suplemento de albumina diluído em alguma bebida, o suplemento chegou, caiu na luz do intestino, lá nossas enzimas vão promover a quebra desses aminoácidos que estão formando a molécula de proteína. Só que a quebra, que a gente chama de digestão dessa proteína albumina, é uma digestão lenta, ou seja, aos poucos, os aminoácidos que fazem parte dessa estrutura da albumina, aos poucos eles vão sendo destruídos pelas enzimas e vão ganhando a corrente sanguínea. Então, se nós fizermos um gráfico, esse gráfico iria mostrar para a gente o tempo que leva para essa albumina ser digerida pelo intestino. Então a gente vai ter aqui, o indivíduo ingeriu albumina, o gráfico de liberação de aminoácidos é mais ou menos assim, na corrente sanguínea. Então a albumina é uma proteína formada por aminoácidos considerados indispensáveis para o organismo, e aí eu cito alguns, que depois a gente tem um capítulo só deles, que seria a valina, seria também a leucina e a isoleucina, por exemplo, que são aminoácidos muito importantes para o músculo, porque o metabolismo desses aminoácidos acontece no nosso organismo, principalmente no músculo. São aminoácidos que têm múltiplas funções dentro do órgão músculo, e a albumina corresponde a uma boa dose desses aminoácidos. Quando vocês forem fazer compras de suplementos proteicos, procurem ver se a somatória dos 3 aminoácidos que eu me referi, isoleucina, leucina e valina, se eles chegam perto de 5 gramas. Aqui chega, podem ver. Uma fórmula de uma albumina teria 1.406 miligramas de isoleucina para 2.000 miligramas mais ou menos de leucina e mais 1.821 miligramas de valina, ou seja, teríamos aí quase perto de 5 gramas, uma dose muito boa de aminoácidos indispensáveis ou essenciais, que são os de cadeia ramificada. Então, o indivíduo que utiliza a albumina, a digestão é lenta. Digestão lenta. E a composição da albumina é excelente. Ela carrega todos os aminoácidos que o tecido muscular precisa.